Sejam muito bem-vindos a mais um Forbes Talk. E hoje nós vamos mergulhar num dos setores que é o PIB do Brasil, né? E a gente vai falar sobre uma ótica que talvez você ainda não conheça, a da inteligência e da tecnologia aplicada à vida. Nosso convidado lidera a operação brasileira de uma gigante global que fatura bilhões e está redesenhando como produzimos proteína animal e como cuidamos dos nossos pets. Ele acredita que, para entender o negócio, é preciso ouvir o que os animais têm a dizer por meio de dados. Estamos aqui com Delair Ângelo Boles, CEO da MSD Saúde Animal do Brasil. Delair, seja muito bem-vindo. Fábio, obrigado a você, obrigado a Forbes pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui. Ah, que ótimo. Vamos ter uma conversa aqui muito boa, agradável, Com né? certeza. Falando sobre tecnologia e saúde animal, né? E aí, uma primeira pergunta que eu gostaria de começar, né? Nesse nosso bate-papo. Delair, MSD ainda é uma empresa de remédios ou já virou uma empresa de tecnologia? Ótima pergunta, Fábio. A gente sempre fala o seguinte, né? Quando você quer falar sobre quem você é importante sempre você falar quem você foi e quem você quer ser. Uhum. Então, a MSD, nós fomos, né, uma empresa sempre chamada, reconhecida e lembrada para controlar doenças. E a gente sempre fala o seguinte: o dia que um produtor de proteína animal, ou um responsável de um pet não lembrar da MSD como controlar doença, a gente deixa de existir, certo? Então, essa é a nossa licença para operar. Uhum. Assim nós nascemos. Quem nós somos hoje? Hoje nós somos pioneiros em bem-estar animal e pioneiros em prevenção. Então, nós somos uma empresa no Brasil líder em prevenção, que são vacinas, basicamente para todas as espécies animais, de tilápia a cachorro e gato, a galinha, a frango, a suíno, a boi, a vaca, né? A gente lidera esse segmento de prevenção de vacinas. Agora, o mais importante é quem nós queremos ser, né? E aí vem um pouco da sua provocação no início. Você fala assim: quem nós queremos ser? Nós queremos ser reconhecidos pelo uso da tecnologia, pelo uso da inteligência de dados, para nos permitir conversar com os animais. Porque esses dados e essas tecnologias vão nos permitir conversar com esses animais e aí sim você usar isso como um impulso, né, para melhorar ainda mais a saúde, melhorar ainda mais o bem-estar, a produtividade e a longevidade animal. Então é basicamente um pouco aí o resumo de quem é MSD hoje, vamos falar assim, né? Mas aí vocês estão mais beirando mais a tecnologia do que a própria só ser uma empresa A de gente remédios, né, uma a gente assim, nós chegamos ano pa a nível de mundo, nós somos uma empresa aí superior a 7 bilhões de dólares, né. uhum, 7 bilhões de dólares, nós temos em torno de 650, 700 milhões de dólares que já são tecnologia. Quando a gente traz para o Brasil, nós ano passado ultrapassamos aí a casa dos 2,1 bilhões de reais, uhum, mas nós já ultrapassamos a casa dos 100 milhões de reais em tecnologia de uhum, faturamento. Então, se você olha, quando você fala, né, em total de faturamento, uhum, a tecnologia ainda representa entre 8% do nosso faturamento no Brasil e talvez um pouco mais de 10% do nosso faturamento a nível global. uhum. Agora, quando nós trazemos a tecnologia para impulsionar toda a inovação que nós ainda temos e continuaremos ter dentro da nossa biofarma, que é o nosso segmento, né, que você falou assim, remédios, né, me chamou muito a atenção isso, porque eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa que o pessoal falava assim: "A gente vende remédio". Eu falei: "Cara, a gente não vende remédio, né, isso a gente vende, né, prevenção, bem-estar e a gente vende produtividade animal". Mas eu acho que esse é um pouco de quem é MSD. A tecnologia hoje nós tratamos no modelo de ambidestra, no que nós chamamos motor um e motor 2. Então, Uhum. motor um é onde está 80% do nosso investimento, 80% do nosso foco, da nossa energia, né? É a biofarma, mas nós já temos muitas tecnologias, Fábio, Uhum. que mudaram do motor 2 já para motor um, que já fazem parte do nosso core business.
monitoramento e identificação animal, já faz parte do nosso core business e aí como eu mencionei para você, representa esse, no caso do Brasil, já 8% do nosso faturamento. E é um mercado gigantesco, né, você mesmo estava me contando agorinha há pouco, são quase 12 bi de reais, né, isso foi em 2025, No né. mercado de saúde animal do Brasil. Isso. Hoje, então, vocês estão com um bom market share, né, nesse É, a MSD é uma das empresas líderes, né, é. existem somente 2 empresas no mercado farmacêutico do animal no Brasil que ultrapassaram a cifra dos 2 bilhões, a MSD é uma delas, né, Uhum. e é um mercado altamente concentrado, né, desses 12 bilhões você pega basicamente aí, 9 empresas fazem mais de 80% desse faturamento, né. Uhum. Agora você tem todo ainda um oceano azul na nossa frente de oportunidades de crescimento. Quando você traz para o mercado de produção de animais e produção, né, Uhum. nós temos, quando a gente vai para aves e suínos, mais de 80% dos produtores, eles já são altamente, né, receptivos ou usam uma alta tecnologia no processo de produção. Uhum. Quando a gente vai para leite e corte, né, produção de carne e leite, nós temos em torno de menos de 30% dos produtores que usam alta tecnologia. Uhum. Agora, a velocidade da curva de adoção de tecnologia no Brasil, Fábio, tem sido impressionante, né. Então, quando a gente fala desses 12 bilhões, é importante nós lembrar que nós não estamos falando do mercado de tecnologia, nós estamos Uhum. falando única e exclusivamente de mercado de saúde animal. Ah, entendi. E há quanto tempo você tá nessa jornada, né, inclusive fazendo com que a MSD ganhe mais musculatura, né, nesse negócio? Eu tô desde que eu nasci, né. Eu nasci, Fábio, com muito orgulho numa pequena propriedade, né, de 48 hectares de terra, lá no interior de Santa Catarina, uma cidadezinha chamada Modelo, tem 5.000 habitantes, né. Então eu cresci nesse meio, sou filho de produtores, né, fiz Uhum. técnico agrícola, depois faculdade de medicina veterinária, fui para a Sadia, então eu entrei no mundo farmacêutico, né, Uhum. fui mordido pelo mosquito aí do mundo executivo, do mundo farmacêutico aí basicamente no ano 2000, quando eu saí do Brasil. Eu fiquei 15 anos fora do Brasil, volto para o Brasil em 2017, quando a MSD adquire a Valê, que era uma das empresas líderes no segmento de vacinas para ruminantes no Brasil. Uhum. E aí a gente, de 2019 para cá, eu estou como presidente da MSD no Brasil, então a gente vem aí, vamos falar assim, nessa jornada de transformação e aprendizado contínuo. Por exemplo, o que que a gente pode até entender como você como liderança, né, quais são os grandes, preceitos que você traz e que você cultiva até para que, esse ambiente na empresa, favoreça cada vez mais, né, o a liderança da própria empresa nesse setor que ela atua. Eu acho que três aspectos, Fábio. O primeiro é, a MSD investe muito em inovação. Nós investimos em torno de 20% do nosso faturamento numa inovação que a gente sempre fala, que é arriscada, que inventa algo, Uhum. incremental, que melhora algo, ou hã, mais obsoleto, mais fala assim, mais disruptiva, que torna obsoleto o que já existe. Então, Uhum. o primeiro pilar que nós trouxemos foi trazer uma diversidade de pensamento, uma diversidade de mindset, uma diversidade de que tudo bem, você vai trabalhar com um produto inovador, mas você também tem que ter uma mentalidade inovadora, né. Uhum. O segundo ponto que nós trouxemos muito forte aqui, então a gente trouxe para o indivíduo, né, então como indivíduo, a gente trabalha muito forte 3 pilares. Uhum. O pilar do auto, conhecimento, né, você ser a sua melhor versão, você se permitir dentro da organização, você ser quem o Bolis é, todo mundo chama de Bolis, tá, Fábio, aliás, fica à vontade de chamar de Bolis, não de Delair. Então, o Bolis deve ser no ambiente de trabalho quem eu sou em casa, né. Uhum. Então a gente permite essa integralidade. Então aí vem um pouco do autoconhecimento, de você buscar a sua melhor versão, o seu autodesenvolvimento, mas também a sua autodisciplina de resultado. Então nós trabalhamos aí 2 pilares, né, a transformação de inovação de mindset e a transformação do indivíduo como um todo.
como organização MSD, a gente tem 3 pilares muito fortalecidos. Um que a gente fala o seguinte, Fábio: você cuidar e proteger pessoas hoje é essencial. Hum. É aquilo que eu falei lá no início, é uma licença para operar. Se você não cuidar e não proteger, não desenvolver as suas pessoas, independente se você está no negócio do animal ou no negócio de vender um cachorro quente na rua, Hum. cara, você vai deixar de operar. Agora, o segundo pilar, correr alguns riscos é necessário. É importante você correr alguns riscos. Nós corremos riscos com tecnologia. Hum. Nós corremos determinados riscos com modelo de negócio, né? Te dou um exemplo, criamos uma venda digital, Como se for um marketplace. um marketplace interno, venda por telefone, Hã. né? Celebramos quase 6 milhões de reais vendidos em março. Você vai dizer: "Puxa, mas uma empresa que fatura 2 bilhões, você está celebrando 6 milhões?" Estamos, porque essa venda é feita por um único indivíduo, que chama Darley, que era deficiente visual, que Nossa. contratamos em 2020. E aí, o terceiro pilar é, nós falamos o seguinte: a partir do momento que você proteger, desenvolver pessoas, cuidar delas é essencial. Você permitir para o seu colaborador, permitir que a sua organização corra alguns riscos, né? Você cria esse ambiente, você vai para o terceiro pilar, que é entregar os seus compromissos se torna mandatório. Então, acho que essa combinação dessa inovação que nós fazemos em produto, mas também dessa inovação de pessoas, esse desenvolvimento do ser humano, né? Nós temos uma universidade corporativa própria, 16 anos já, quase 300 colaboradores já com MBA em maximização da liderança e no potencial humano. Começamos esse ano um MBA com dados, inteligência de dados. Então você traz essa combinação perfeita, né? Inovação, indivíduo e organização nessa. Eu acho que talvez esse seja o grande pilar da nossa jornada aí de crescimento no Brasil. A gente leva de 2019 até agora, a gente dobra o tamanho do negócio no Hum. Brasil, sai de próximo de 800 milhões de reais para mais de 2 bi, como eu falei, em 2025. E no mundo, como que a própria MSD global vê o Brasil, né, com todo esse avanço, não sei se em outro lugar do mundo teve tamanho desenvolvimento Eu acho até que essa eu acho que musculatura. boa pergunta também, Fábio. Eu acho que o Brasil, a MSD está presente em 75 países, Aham. né? Desses 75 países que a MSD está presente, o Brasil é o segundo maior país. Hum. Nós só estamos atrás em venda, faturamento dos Estados Unidos, Hum. né? Então, a MSD olha para o Brasil como um país estratégico, como uma unidade estratégica. E essa estratégia, nós temos 2 fábricas no Brasil. Uhum. Nós investimos aí, nos últimos anos, aproximadamente 150 milhões de reais nas 2 fábricas que nós temos. Temos uma fábrica em Joinville, que é de tecnologia, uma fábrica praticamente nova. Uhum. 80% do que é produzido em Joinville é exportado, 20% fica no mercado interno. Temos uma outra fábrica de biofarma, né? Os famosos remédios que você Sim. mencionou antes, que aí, ao contrário, 80%, né, fica no mercado interno, 20% exporta. Agora, a MSD vê o Brasil como estratégico por quê? Porque nós somos o supermercado do mundo. Nós vamos bater um papo aqui em 45 minutos. Uhum. Em 45 minutos, o Brasil produz, Fábio, proteína animal, ovo, leite e carne, de todas as espécies, Uhum. suficiente para alimentar uma cidade de 97 mil habitantes durante um ano. Isso Isso é surreal, é. né? Então essa oportunidade que eu mencionei no início, né? Tudo. Agora tem o outro lado. Olha, daí vamos falar assim, por exemplo, apesar de que eu viajo toda semana, eu estou em algum lugar. Nós temos pessoas em 23 estados. Então toda Uhum. semana eu visito muito fazendas. Quando você entra, por exemplo, dá um exemplo, mercado de leite, né? O Brasil tem 12% das vacas do mundo, mas o Brasil produz 4% do leite do mundo. A China tem 4% das vacas do mundo, produz 6% do leite do mundo. Então, olha a oportunidade que nós temos de acelerar a produtividade, certo? Então, a MSD olha para o Brasil como um grande oceano azul de oportunidades. Hum.
Vamos para um outro mercado que eu quero botar uma pulguinha nessa discussão, que chama o mercado pet. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado pet do mundo, onde tem mais cães ou mais gatos, né? Tem mais de 60 milhões de cães, mais de 30 milhões de gatos. Fica atrás só dos Estados Unidos e da China. Uhum. Eu fiz essa analogia dos 45 minutos. Aham. Em 45 minutos nascem 123 gatos no Brasil. Caramba. Nascem 100 cães no Brasil. Mas agora olha o lado mais interessante, Fábio, da oportunidade. Né? Eu falei da oportunidade, te dei só um exemplo da oportunidade no leite, vou te dar uma oportunidade em pet. Apesar do Brasil hoje, né, ter mais de 60 milhões de cães, mais de 30 milhões de gatos, né, quase 40 milhões de gatos, e do Brasil ter mais faculdades e universidades de medicina veterinária do que o mundo inteiro junto, acho que você sabe disso, menos de 30% dos cães nesse país têm acesso a uma medicação. Menos de 50% dos cães nesse país têm acesso a uma vacina. Então, olha a oportunidade. E é assim que a MSD olha para o Brasil. Né? Um dos países que mais recebe investimento, é um dos países que a gente mais investe, e é um dos países que a gente tem a grata satisfação, né, e a responsabilidade de estarmos aqui. Eu acho que a gente tem também uma grande responsabilidade aí de retornar para esse país, e a gente tem feito isso com muita responsabilidade, tudo que esse país tem entregue para a gente. Né? E o produtor e, Uhum. o responsável do pet, ele está cada vez mais empoderado, né? Com muito conhecimento, muita informação, e esse é o Brasil. E o quanto que, vamos dizer assim, até de colabora a equipe, o que que significa essa equipe saúde animal da MSD aqui no Brasil, em termos de Em colaboradores, termos de pessoas, isso, interpessoal. nós temos um pouco mais de 400 pessoas no que nós chamamos a parte operacional, comercial, né? E aí nós temos aí próximo de em torno de 350, 400 pessoas também entre as duas fábricas. Então nós Ah, temos aí próximo de 1.000 pessoas entre fábricas e comercial e operações. entendi. Bom, e vocês, você até mencionou, né, muitos investimentos na área de tecnologia que vem crescendo, Uhum. né, inclusive, antes da gente começar aqui a gravar, né, o podcast, a gente estava falando muito sobre, interpretação dos sinais que vêm dos animais, né, e é justamente um dos braços tecnológicos que iniciou, né, pela própria MSD, que é aquela parte de, brincagens e coleiras, em vacas, né, que começou, e aí você começa a utilizar vamos dizer, o que a gente chama de wearable, né, aqueles, né, os dispositivos que começam a captar o comportamento animal e começa a fazer justamente essas leituras, né. E para vocês começa uma mina de ouro ali, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que vocês até vislumbram essas tecnologias, Eu né. eu acho que assim, Fábio, tem duas provocações aqui que nos levam para isso. O primeiro é o valor econômico que está por trás do animal em si, Uhum, né? Vou te dar dois exemplos. A poedeira que é a mãe dos ovos que a gente compra no supermercado, uhum, essa poedeira já nasce custando R$ 5. hum. É um valor expressivo, né? R$ 5 a gente não pode achar que é pouco dinheiro, É. certo? O Brasil tem bilhões de poedeiras, é um valor expressivo. Um bezerro, quando nasce, ele já nasce com R$ 1.800. Aham. Uma vaca de leite hoje no Brasil vale 20, 30, R$ 40.000, uma vaca média, Aham. né? Um boi, quando ele vai para o frigorífico, ele vai valendo 6, 7, R$ 8.000. Então, os valores por trás da individualização desse animal subiu muito. Hum. Então, eu me formei em medicina veterinária em 1996. Nós olhávamos para os animais, nós tratávamos os animais como rebanho. Então, esse valor, né, financeiro de um indivíduo animal trouxe para a indústria a provocação e a necessidade de dizer, puxa, eu preciso
cuidar desse um, porque se morrer, eu perco economicamente, né? E vai acabar impactando todo o rebanho como um todo no aspecto econômico. Uhum. O segundo fator que nos levou aí para aí, Fábio, foi a questão que eu falei no início, né? De nós podermos conversar com o animal. Hoje, ou seja, como que nós conversamos com o animal? Através do dado, através do algoritmo, aquela história que eu te contava lá atrás da conversa das baleias, né? Então, hoje você permite, através da mensuração do comportamento animal, dos movimentos respiratórios, dos movimentos do rumen, de se ele caminha ou não, você vai criando algoritmos individuais desse animal, Hum. certo? Que vão te trazendo dados, que vão te dar predisposição para você ser mais assertivo com relação à predisposição de enfermidades. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma tecnologia chamada Sense Hub, que é basicamente o identificador, você coloca na orelha da bezerra, ela é separada quando ela nasce da mãe, né? Todo mundo sabe que a bezerra, quando nasce, ela é separada da mãe, e ela se alimenta do leite materno, né? Ou do leite artificial depois de ela tomar o colostro, Uhum. numa mamadeira. Então, o que que ela faz, Fábio? Ela vai fazendo uma sucção. E esse identificador, colocado na orelha da bezerra, ele vai mensurando a frequência e a intensidade da sucção. E vai criando um algoritmo individualizado para aquela bezerra, que toda vez que esse algoritmo altera, ele acende uma luzinha. Aí o veterinário, ele olha para aquele animal, ele vai tratar aquele animal com muito mais cedo do que propriamente, né, quando a doença já está instalada, certo? Os animais de produção, Fábio, nada mais são do que uma máquina que converte proteína vegetal em proteína animal, certo? Eles consomem proteína vegetal e convertem em proteína animal. Toda vez que nós desafiamos o sistema imunológico dele, ele precisa comer mais proteína vegetal para converter em proteína imunológica, menos peso. Hum. Aí impacta o quê? A conversão alimentar. Por isso da importância da prevenção. Por isso que a prevenção foi ganhando tema no Brasil. Nos últimos 10 anos, as vacinas crescem muito mais do que os antimicrobianos, muito mais do que os antibióticos, da importância da prevenção. E aí vem a tecnologia, né? Porque ela traz esse dado para você ter uma melhor decisão assertiva no momento de medicar o animal, no momento inclusive de você inseminar uma vaca, porque ela vai te mostrando no comportamento quando ela está no período mais fértil. Você diminui a utilização de hormônios, você diminui a utilização de antimicrobianos, né? Então você vai trazendo tudo isso, uma possibilidade de você conversar com o animal vai te dando esse dado, vai te dando essa informação, você vai criando algoritmos. O último ponto que eu queria falar, no final do ano passado, nós fizemos uma viagem com os principais produtores de leite para o norte dos Estados Unidos, divisa com o Canadá. Vocês levaram produtores Levamos daqui. produtores do Brasil. E aí, a gente estava visitando uma propriedade que a tecnologia lá. Um outro ponto aqui, Fábio. É importante você lembrar o seguinte: toda a tecnologia que está fora do Brasil, ela já está no Brasil. O que nós não temos é a escala que tem nesses outros países, né? Então, quando nós estávamos no produtor, o produtor já usa a tecnologia de monitoramento animal, da identificação animal por vaca, há 10 anos. E aí uma das perguntas que nós fizemos para ele foi como isso tem te ajudado? E olha que dado interessante. Ele falou o seguinte: toda vez que o tratador, né, vem para mim e fala o seguinte, aquela vaca está doente, ele fala, tá bom. Se o tratador fala, aquela vaca está doente, mas o dado, a informação do sistema de monitoramento não mostra alteração nenhuma, ele observa a vaca. Ele não trata. Se o tratador fala, aquela vaca mudou o comportamento, e ele observa no sistema, no monitoramento, ele trata a vaca. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: e se somente o sistema mostra alteração de comportamento da vaca e não
o tratador? Ele falou: "Eu trato a vaca". Então, ou seja, o dado, a informação, esse algoritmo está trazendo uma assertividade, uma confiança maior para o produtor, muito maior. Hum. Me permite ir para concluir esse fato, e aí quando você vai para a produção de suínos, para a produção de corte, por exemplo, onde nós também temos a tecnologia Sense Hub, Uhum. ele te permite você identificar o animal. Então, além de você ter o dado e a informação, você permite também ter uma rastreabilidade individualizada, não mais somente por rebanho, né. Então você tem do nascimento até o abate, até ele virar a carcaça, certo? Você tem todo o histórico dele. Uhum. Programa de vacina, performance, enfermidade, se foi medicado, não foi medicado, a origem, o transporte, em que fazenda nasceu, em que fazenda desmamou, em que fazenda foi a recria, né? Eu acho que isso é um pouco vai nos ajudar ainda mais a trazer ainda mais confiança para tudo que a gente faz nesse país com responsabilidade e sustentabilidade. E como que você até vislumbra isso, até, o limite do que essa inteligência artificial pode proporcionar para uma fazenda aqui no Brasil? Eu acho que a gente falava nos bastidores antes, né? Mas algumas semanas atrás, alguns dias atrás, eu fui com o nosso time executivo para Austin, no SXSW, que é o maior festival de tecnologia e inovação, música, né, e cinema. Fábio, não tem dúvida nenhuma que a gente ainda está descobrindo só agora, né, a Uhum. inteligência artificial. Tudo que ela pode nos trazer. Eu acho que a inteligência artificial ela tá trazendo, e ela vai continuar trazendo para a gente a informação, Uhum. o dado, mas nós nunca vamos abdicar que a decisão precisa ser do técnico, do veterinário, do zootecnista, do agrônomo, do produtor, do fazendeiro. Veja bem, olha a história lá do produtor dos Estados Unidos. Mesmo que o sistema traga uma informação, o tratador traz outra informação, a Uhum. decisão é dele. No que é Brasil, nós mudamos o nosso modelo. Então, o que que eu acho futuro de tecnologia? Uhum. Nós temos que mudar o sistema nós temos que democratizar essa tecnologia. Você democratiza essa tecnologia fazendo com que mais pessoas tenham acesso a essa tecnologia. O ano passado nós mudamos o nosso modelo de negócio. Ao invés de o produtor comprar o identificador, ao invés de ele comprar o colar, Uhum. nós criamos um modelo de negócio que chama subscrição, que é a venda, pagamento mensal. Hum. Então, ao invés de ele comprar o equipamento num único pagamento, nós hoje financiamos o equipamento para ele em 5 anos, em mensalidades, modelo Netflix. Uhum. Modelo Netflix. Adaptamos o nosso modelo ao modelo dele. Isso fez com que nós crescêssemos em 35% o número de animais identificados. Nós, Saiu de quanto para quanto hoje? quando nós compramos a Alflex em 2021, tinha em torno de 26 a 32 mil animais identificados. Nós fechamos ano passado com mais de 165 mil vacas identificadas, né, monitoradas, vamos falar assim, desculpa, monitoradas, né? Então nós saímos de 30 mil vacas monitoradas a 165 mil vacas monitoradas no ano passado. Pretendemos ultrapassar a casa aí das 200 mil vacas monitoradas esse ano. E aí, quando a gente vai para identificação bovina, principalmente no que é corte, aí a gente já ultrapassa aí os 10 milhões de cabeças no Brasil identificados. Num universo de mais de 200 milhões, ainda é pouco, mas é um início, é um começo. Normalmente começa por propriedades de alta tecnologia Uhum. e propriedades que estão buscando, né, o dado, a gestão e a rastreabilidade. Bolis, eu queria que você falasse, sobre esse momento, né, da rastreabilidade, né, o que que ele, o Brasil caminha a passos largos, né, cada vez mais acelerados, para uma rastreabilidade individual, né, tem essa meta. E como vocês, né, estão, antenados com essa proposta? Fábio,
eu acho que o Brasil caminha, eu não sei se é passos largos, mas eu acho que ele caminha com passos consistentes, Uhum, certo? O Plano Nacional de Identificação Bovina, ele tem um objetivo de até 2032 identificar, né, uhum, 100% do rebanho brasileiro. Ah, e eu acho que está sendo feito de uma forma racional, está sendo feito de uma forma de um diálogo aberto com uhum, várias entidades participando, naturalmente está sendo liderado pelo Ministério da Agricultura, e é importante, não tenha dúvida disso, o Plano Nacional de Identificação Bovina, ele começa com a identificação, né, das novilhas, dos bezerros, né, e vai indo passos gradativos, mas o Plano Nacional de Identificação Bovina, ele traz dentro do programa 3 grandes oportunidades para nós continuarmos ainda nos diferenciando ainda mais uhum, de como nós fazemos, o que nós fazemos, que é a produção de proteína animal no país. Ele traz um protocolo sanitário, ele traz um protocolo de antimicrobiano, e uhum, ele traz um protocolo de bem-estar animal. Então acho que esse é o grande, né, vamos falar assim, o grande divisor, a grande oportunidade que tem. Nós, como empresas, né, a uhum, gente faz parte da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, a gente faz parte do Sindan, que são, né, tem N entidades que estão associadas, né, os grandes, a própria BIEC, tem eles que estão discutindo isso de uma forma muito consistente, muito profissional, de como levar isso, ah, né, com consistência até uhum, 2032. Ah, um outro ponto também que essa identificação animal vai te permitir, e já tem estados fazendo isso, é você remover a marca fogo, hum, né. Isso traz uma oportunidade de você identificar o animal, né, com o identificador, remove a marca fogo, traz para um conceito de bem-estar animal, né. E aí é importante lembrar que isso te traz uma identificação que te leva uma rastreabilidade, que eu falei lá no início, até o frigorífico. Do frigorífico para frente, depois de você industrializar a sua carcaça, ele volta a ser uma rastreabilidade por rebanho ou uhum, por lote. Mas é importante falar aqui que já existem N tecnologias que já permitem você fazer rastreabilidade por DNA em toda a cadeia. Né? Imagina um momento que você vai botar o sei, identificador, você pega a pele do animal, você tem o DNA. Você pega um cabelo, pega um pelo, você tem o DNA. A escalabilidade da tecnologia, ela é muito maior e mais rápida do que a escalabilidade, do remédio lá que nós falamos no início, do que a biofarma que você falou no início, certo? uhum, Né? E ela tem aquela mentalidade, aquela filosofia de startup e aquela escalabilidade de startup. Então, isso é como a gente vê tudo isso. entendi, entendi. Bom, vocês, participaram, inclusive é um assunto, por exemplo, rastreabilidade é uma coisa que conecta com a sustentabilidade. A gente estava falando inclusive aqui, bem-estar animal, tudo, se conversa, né. E vocês inclusive participaram da COP30, né, que teve em Belém e também, está se preparando para cumprir as exigências, né. O que que vocês estão preparando até para. Você sabe, eh, eu sempre essa pergunta sempre vem de sustentabilidade, né, eu sempre Aham. falo que eu trocaria tudo que a MSD faz para ter a certeza de que essas quase 1000 pessoas que nós temos no Brasil Uhum. fazem reciclagem de lixo em casa, né. E a gente tem trabalhado nisso, em ser uma referência nesse aspecto, em ser referência em educar e conscientizar, né. Uhum. Eu acho que esse que é o grande papel de uma organização do tamanho da MSD, é conscientizar, é educar, é treinar, né, para que a sociedade seja ainda melhor. Agora nós trazemos uma responsabilidade nossa como organização, e aí Uhum. eu queria te trazer 2 exemplos que está conectado com aquilo que eu falei, isso, quem nós somos, né. Quando eu falei que nós somos pioneiros em bem-estar animal, e também conectar com sustentabilidade. Eu vou te citar 2 exemplos. Desde o ano
começar por bem-estar animal e sustentabilidade. Uhum. No ano de 2018, nós lançamos uma tecnologia no Brasil chamada IDAL, que é uma vacinação sem agulha para suínos, né. Então nós desde 2018 até agora, Fábio, nós vacinamos mais de 35 milhões de suínos, uma tecnologia que não usa agulha, é uma pressão que vacina, uma máquina pressão que vacina intradérmica, embaixo da pele. Além de você ter uma melhor resposta imunológica para o suíno, porque a gente descobriu que a resposta imunológica intradérmica é mais rápida e maior, ele trouxe algumas economias. Olha que interessante, 2018 até agora, nós economizamos 1,3 toneladas de agulhas, Eita, bem, então né. Nós economizamos 80 toneladas de gel, porque quando você manda a vacina, você tem que ter gel. Nós economizamos 80 toneladas de gel, porque a vacina é mais concentrada. Nós economizamos 4 toneladas de isopor e 10 toneladas de frasco plástico. Então, olha o impacto positivo para a sociedade, para a sustentabilidade, para o meio ambiente. Quando a gente traz para o bem-estar animal, nós temos um programa chamado Criando Conexões. Esse nosso programa Criando Conexões ele já tem mais de 10 anos, né? E ele e basicamente o que a gente faz? A gente ensina, treina, educa e certifica as empresas em bem-estar animal, né? A gente hoje nós temos, nessa jornada, desde que o Criando Conexões existe, mais de 1 bilhão de animais, né, impactados nessa questão do bem-estar. Nós temos aí mais de 15 mil profissionais que foram treinados, né, que foram orientados, que foram, né, como você cuidar, porque um animal, em bem-estar, ele vive melhor, ele produz mais e melhor, né. E nós temos 157 itens que são monitorados, são auditados, para que a empresa receba uma certificação de bem-estar. E nós vamos agora, em 2026, chegar a 100, ultrapassar o número de 100 empresas certificadas em bem-estar animal. Então é um pouco, né, se você perguntar: "A MSD cobra isso do cliente?" Não. É um serviço que nós oferecemos para o nosso cliente, né, de uma forma de serviço, né, para clientes estratégicos, serviço estratégico, e é um pouco do que a gente acredita aí, do que para onde vai esse nosso país, né. A gente faz tanta coisa bem e bem feita, Fábio, que a gente, como país, precisa continuar multiplicando isso e também contando isso, né. ah, entendi. E isso é uma coisa que talvez, para outros mercados, porque, por exemplo, a gente volta e meia, passa ano e, por exemplo, a gente tem, sempre, vamos dizer assim, uma disputa comercial, claro, entre os países que percebem isso, né, que o Brasil tem esse potencial, né, eh, de produção de proteína e às vezes gera um incômodo. Eu imagino que aconteça isso e até perceber que tem uma cadeia de valor e que é não é um ativo largado, né, a gente está falando de mesmo todo esse trabalho com bem-estar animal, então tem toda uma produção que tem uma propriedade, tem uma segurança, então, como que você até vê, essa questão ainda mais visitando outros lugares e até mostrando como que esse trabalho que está sendo desenvolvido no Brasil? Eu acho que eu acho que o Brasil hoje é uma referência não somente pela quantidade, que eu falei no início, dos Aham. 45 minutos, produz proteína para alimentar 97 mil habitantes, né, durante um ano. O Brasil tem uma diversidade, uma velocidade, uma adaptabilidade incrível, né. O Brasil tem a qualidade do que faz, o Brasil tem sustentabilidade de produção, Hum. né, o Brasil produz com sustentabilidade, o Brasil produz com qualidade, mas o Brasil tem uma diversidade, o Brasil tem uma velocidade e o Brasil tem uma adaptabilidade de fazer negócio, quando ele se torna um supermercado do mundo, Hum. incrível. E quando eu tive a oportunidade já de participar de feiras, né, junto com os nossos clientes, seja no Oriente Médio, seja na Europa, né, Uhum. seja na Ásia, seja nos Estados Unidos, você sente isso do Brasil,
essa capacidade que o Brasil tem de ser hoje um dos grandes exportadores de proteína animal. Hum. O Brasil produz hoje o que você quer. Você quer um sistema de produção halal? O Brasil faz, né? Eu venho de uma, eu venho de uma cultura, né? Quando eu comecei a trabalhar com avicultura e depois com suínos, eu escutava, nossa, o Brasil, escutava dos outros países, né? O Brasil é altamente dependente da Rússia. Em suinicultura, o dia que o Brasil deixar de exportar para a Rússia, o Brasil acaba com a suinicultura do Brasil. O Brasil já quase não exporta para a Rússia. Aí, o Brasil é altamente dependente da exportação para a China. O Brasil hoje, talvez eu não recordo, né, porque eu vi isso num relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal, eu acho que o nosso principal comprador já não é mais nem a China, eu acho que é a Tailândia, né, de carne suína. Então, essa velocidade que o Brasil tem de se adaptar, e aí me permite fazer um reconhecimento aqui a duas associações, uma delas é a BIEC, a outra a Associação Brasileira de Proteína Animal, que lideram, né, juntamente com as empresas no Brasil, essa diversidade, essa velocidade e essa adaptabilidade. Porque senão, e talvez esse é a grande licença que o Brasil tem para continuar vencendo, né? Essa velocidade, essa adaptabilidade que ele tem, né, de mostrar, né, tudo o que ele faz de uma maneira rápida. Eu acho que isso é a grande competitividade desse país. E como que você até observa esse futuro, né? O que que a gente pode, o que vocês vislumbra até para essa tendência, né? Porque a gente está falando de uma seguridade, né? Da própria produção de alimentos e até conforme as tecnologias vão avançando, inclusive numa produção que eu utilizo menos impacto com relação aos medicamentos, né, que é às vezes tem muita consumidor que ainda é impactado com: "Ah, porque o frango tem hormônio", né, todo um misticismo por trás ali desse alimento. Falei: "Pô, mas esse frango aí com certeza, né, grande desse jeito, as pessoas meio que desconhecem todo um trabalho genético que teve por trás, né, até mesmo pensando em outras cadeias, de proteína animal, mas, por exemplo, o que que a gente pode até pensar nesse futuro? Como que você vê esse futuro da Eu acho que eu acho que assim, Fábio, quando a gente olha para o passado, a gente viu o frango ser vilão, a gente viu o suíno ser vilão, a gente viu o ovo ser vilão, uhum, né? E graças a veículos, né, como a Forbes, entre outros, graças a aham, profissionais como você, profissionais como a gente, que a gente vai conscientizando, vai informando, né, eu acho que no passado era mais difícil você difundir a informação, uhum, era mais difícil você democratizar a informação. Quando a gente Como eu vejo o futuro, cara, eu vejo o futuro, eu acho que nós falamos no início isso, né, o produtor, Fábio, e aí tá no o responsável do pet, ele tá super empoderado. uhum, E ele vai estar cada vez mais empoderado, né. Hoje, via celular, via iPad, via televisão, via podcast, que é o que nós estamos fazendo aqui, uhum, qualquer ser humano, ele tá no Pará, ele tá lá no Iapoque, ele tá no Chuí, ele tá no Himalaia, ele tá tendo acesso a essa informação. Então é importante como a gente leva essa informação, como a gente leva, esse esclarecimento, né, como a gente conecta com a sociedade, como a gente conectou com a sociedade médica, com a sociedade científica, né, com as universidades. Os profissionais estão saindo hoje com uma bagagem de conhecimento muito maior do que quando eu saí em 1996 de uma universidade. Eu olho para minha filha que tem 21 anos de idade hoje, o acesso à informação, a quantidade de informação que ela recebe é muito maior do que quando eu recebia, né. Como a gente leva isso de uma forma mais filtrada, que é importante, como a uhum, gente falava antes, né, uhum. a gente só tem 3 horas de foco por dia. A gente passa 4,6 horas por dia olhando o celular, televisão, rádio, né, meios de comunicação. Então, como a gente traz isso? Eu acho que no fundo, eu vejo tudo isso numa forma de nós
temos uma oportunidade única, nós continuarmos conscientizando, nós continuarmos informando. Ah, eu acho que antimicrobianos, primeiro ponto, eu defendo a bandeira de que o melhor bem-estar é o animal, todo animal tem direito a não ficar doente, Fábio. E todo animal, ao estar doente, ele tem direito a ser tratado, né? Então, se o animal tá doente, eu tenho que usar um antimicrobiano, eu tenho que usar um antibiótico para tratar ele, certo? Sim. Então, isso da importância, e aí a importância, o que nós temos só que conscientizar e informar o consumidor? Que existe um período de retirada, que existe um período de carência, que existe uma ciência por trás de quando se desenvolve a molécula, e que, mais importante, existe por trás disso um órgão regulamentador, né, e certificador, que é o Ministério da Agricultura, que ele fala o seguinte, cara, esse seu antimicrobiano, esse seu antibiótico, com base nos estudos que você está me trazendo, ele, a última dose, né, a última vez que o animal vai consumir, vai ser, sei lá, 10 dias antes dele ir para o frigorífico. Ou Uhum. se você for tratar essa vaca durante o período de lactação, você tem que descartar esse leite. E isso é feito nesse país. Ou se você tiver que tratar uma galinha, você tem que descartar esse ovo. Então, essa responsabilidade da cadeia, ela já existe, Fábio. Ela já existe, porque é uma cadeia responsável. É uma cadeia que ela sabe que se ela não fizer isso com essa responsabilidade, ela perde a licença dela de operar, que eu falei no início, Uhum. né? O que nós vamos fazer? É só continuar informando, continuar conscientizando, continuar educando. Eu morava nos Estados Unidos, eu passei uma época, 42 minutos falando com um médico, porque esse médico tinha falado para uma amiga da minha esposa que Uhum. se desse asinha de frango para a criança, por causa que tinha hormônio, né, né, Aham. desculpa, mas dá para falar aqui, crescia o mamilo da minha filha. Eu, com muita calma, peguei o telefone, falei: "Cara, você tem 45 minutos para você ouvir?" Ele falou: "Ouvi, eu fiz minha parte, eu acho que tudo bem, eu acho que você vai acreditando em mitos, né, mas eu acho que isso já está super, super bem esclarecido. Agora nós temos que continuar educando, nós temos que continuar conscientizando, Hum. né, afinal de contas, eu acho o seguinte, né, a motivação do que você escuta, ela é uma reação química. Ela Isso. dura 45 minutos, mas a inspiração, ela é mais duradoura. Qual que é a melhor forma de você inspirar alguém? Disciplina. Se você mantém a disciplina, como a cadeia de produção no Brasil mantém, Fábio, nós vamos continuar inspirando, né, mais gerações para continuar consumindo essa proteína animal aí. Tá aí, né, esses medicamentos que a população está usando para reduzir peso, está incrementando o consumo de proteína, né? Ao invés Pois de, é, né. né, ao invés de diminuir. Então, eu sou otimista, e realista por natureza nesse É, sentido. sem contar que você citou mesmo o trabalho, né, de ABEC, né, e a BPA BPA, aqui, é, e até pegando um pouco essa onda, né, porque a gente vê algumas, por exemplo, no mundo, algumas, enfermidades e doenças ganhando um pouco mais de destaque, eram enfermidades um sim, pouco esquecidas, a gente sim, fala até da febre aftosa, que é um marco que o Brasil conseguiu, eh, tirar isso da história, né, e a gente vê, por exemplo, algum surto na Alemanha ou algum surto, acontecendo em algum outro país da Europa, ou até mesmo a peste, suína, hã, também em africana ou outros clássica, é. clássica acontecendo também em alguns países europeus, né, e quer dizer que o Brasil que sofreu com a própria gripe aviária que foi muito bem, rapidamente acelerada, né, e isso tem tem um valor, né, do próprio trabalho, né, dos produtores brasileiros, né, para Verdade. ter, esse total controle, né, então, como que você até avalia isso, né, a gente Fábio, vamos lá. Eu acho que
nesse sentido é o seguinte: primeiro, infelizmente, o vírus não tem partido político, não tem fronteira, né, Aham. e ele ele se espalha, né. Eu acho que a intensidade de produção, ela é cada vez maior, né. A produção ela tem uma tendência a ser cada vez mais intensiva do que extensiva, certo? Agora o Brasil tem uma grande vantagem então, por que que eu falo isso? Porque eu acho que o Brasil tem uma produção altamente intensiva, né, de suínos e aves. Leite caminha por mesmo caminho. Agora, a produção de carne do boi, ele tem uma grande vantagem, que ela é uma produção extensiva, uma produção de pasto. Uhum. A Aftosa fez um trabalho espetacular no Brasil, né. O que o Brasil fez, entidades, mapa, fiscalizações e secretarias estaduais, a BIEC, indústria de saúde animal, Uhum. com a aftosa, o produtor, né, que ficou durante 30 anos colocando a vacina no couro do boi, né, 2 vezes por ano, e aí ele aprendeu e se conscientizou não somente da importância de vacinar para aftosa, mas para vacinar para Clostridium, para raiva, Uhum. né, para brucelose, para um monte de enfermidades, né, para doenças respiratórias, para doenças reprodutivas. Ele entendeu o conceito da reprodução. Eu Uhum. acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você traz para essas outras enfermidades, eu acho que você citou o exemplo da influenza aviária. Olha que brilhante o que o Brasil fez, né. Uhum. Infelizmente aconteceu o foco, mas a responsabilidade, né, tem dados que talvez eu não vou lembrar dos números corretos, mas assim, em menos de 10 dias, as secretarias de Agricultura e Fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul, onde aconteceu o foco, Uhum. juntamente com as empresas, eles visitaram mais milhares de propriedades. Visitaram, treinaram, conscientizaram, né, e conseguiu abafar e controlar o foco. Uhum. Então acho que, de novo, o Brasil tem um profissionalismo, o Brasil tem um cuidado com a biosseguridade, e o Brasil tem uma dependência disso, né, que faz com que a nossa responsabilidade, a nossa disciplina seja ainda maior do que nos outros países. Eu acho que eu não vou trazer aqui a paixão. O brasileiro é apaixonado pelo agronegócio, Uhum. mas a disciplina e a responsabilidade que o brasileiro tem em como ele faz, o profissionalismo, a dedicação, o treinamento, a verticalização da produção, né. Eu sou um defensor da verticalização da produção, porque a verticalização da produção, ela te traz controle, ela te traz processo, ela te traz disciplina, né. Ela te traz pra um mecanismo maior e melhor de você evitar essas enfermidades. Pólis, a gente tem a certeza absoluta que nunca vai ter uma pandemia, não tem como, né. O vírus sofre mutações muito rápidas. Agora, quando você tem o Ministério da Agricultura te dando opções, né, de trazer tecnologias, de trazer inovações para o mercado. Acho que o mercado ele cresce muito no Brasil, voltando àqueles 12 bilhões, ele cresce por 3 fatores, cara. Ele cresce porque houve uma digitalização no mercado de proteína animal, houve uma humanização dos pets, mas houve uma abertura do Brasil a novas inovações, Fábio. Uhum. Então, acho que quando você traz essa digitalização, essa humanização do pet, não vamos esquecer do pet, né? Outro Sim. dia talvez a gente fale sobre pet, mas também essa abertura do Brasil a novas inovações, isso combinado com uma disciplina, né? Daquela, daquele compromisso, né? De você entregar o que você assumiu como organização, como governo, como entidade, isso vai fazer com que o Brasil sempre vai ser uma referência sanitária, não só no Brasil, como no mundo. Então, assim, vão bater na mesa que não venha mais nenhuma enfermidade, mas se vier, o Brasil está preparado, né? Tem vacina, tem treinamento, tem disciplina, tem processo. E eu sempre falo o seguinte, né, Fábio, para concluir, eu sempre falo o seguinte, quando eu vou conversar com produtores, quando eu vou conversar com técnicos, se você trabalha hoje com produção de proteína animal no Brasil e você não for apaixonado pelo processo, vai fazer outra coisa.
você está no setor errado, né? Porque o Brasil tem processo de produção de proteína animal. E quando você tem processo, a probabilidade de erro é menor, né? E a probabilidade de implementação e adoção de disciplina é maior. Então, eu conecto tudo com isso, né? Eu agradeço muito essa conversa com você, Bolis, e o convite para voltar aqui para contar outras histórias, né, e Boa. também, sobre a evolução aí nesse setor, né, de sanidade animal, né. Obrigado mais uma vez. Fábio, obrigado, gratidão a você e a Forbes pela oportunidade, né? Eu sempre falo que é bom você, é fácil você contar a história, é difícil você vivê-la, né? Então, obrigado por permitir a gente contar um pouco, não somente o Bolis, como muitos outros interlocutores, contar a história aí da produção de proteína animal e fica aí a provocação para um dia a gente falar de pet, viu? Que eu Tá sou apaixonado certo, por isso também. Obrigado, Fábio. tá certo. E bom, e a gente fica por aqui, até a próxima.